Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista aqui no portal da TV Assembleia. E o tema em destaque hoje é a agricultura familiar. Nós vamos conversar aqui com o deputado, que já foi secretário, inclusive, da pasta do governo, Flávio Dino, da agricultura familiar, Adelmo Soares, deputado do PCdoB, que nos dá a honra, o prazer de tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui da TV Assembleia. Joraci, muito obrigado também pela oportunidade de estar junto conosco nesta tarde. Estou à disposição, muito feliz de poder estar aqui falando de um tema tão importante. O senhor é deputado de primeiro mandato, mas já tem uma experiência no parlamento, porque na sua cidade, Caxias, o senhor foi por 3 vezes vereador, quer dizer, 3 mandatos como vereador. Então o senhor conhece bem, né, o trâmite parlamentar. Mas é diferente? Vir para uma casa como a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa? É claro que todo grande político, todos os políticos de uma maneira geral, eles precisam ter uma experiência. E nenhuma experiência é tão importante quanto ser vereador. Vereador costuma dizer que é ver a dor, sentir, é o primeiro impacto, é onde a população mais procura, mais cobra. É uma espécie de para-raio, É o para-choque, na verdade, né? Ele está muito próximo da população, mais próximo do que o prefeito, mais próximo do que o senador, mais próximo do que o deputado. Então a gente tem uma experiência em relação a isso. E evidentemente me ajuda muito aqui no Parlamento Estadual. Estou muito feliz de poder estar praticando a experiência que eu absorvi lá atrás, para praticar também um pouco aqui, trabalhar e trazer essa experiência para o Parlamento Estadual, ajudando os nossos outros companheiros, nossos pares, a desenvolver um bom trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Deputado Adelmo, já ficou visível e notório que, dentre as suas várias áreas de atuação parlamentar, o senhor vai dar foco à agricultura familiar, até porque o senhor vem de um trabalho bem feito dentro do governo Flávio Dino, que até o credenciou a disputar a vaga e lograr isso como o senhor logrou, sendo eleito deputado estadual. Recentemente, inclusive, a gente já havia conversado na Rádio Assembleia, o senhor participa da criação de uma frente parlamentar que sai em defesa da agricultura familiar. Eu gostaria que o senhor explicasse como ela funciona, como é que é a instalação e que objetivo o senhor espera alcançar. Olha, Juraci, a agricultura familiar ela é um eixo de desenvolvimento para qualquer estado. Eu costumo dizer que se a gente almoça é porque o homem do campo roça. Se a gente janta é porque o homem do campo planta. Então, sem plantar e sem roçar, a gente nem almoça nem janta. Por isso que a gente precisa fortalecer esse eixo. Como secretário de Estado, o governador Flávio Dino deu essa ênfase para a gente. E é claro que eu fui eleito com um grande apoio dos movimentos sociais ligados à agricultura familiar. Visitei o Maranhão inteiro, fui votado em 209 dos 217 municípios do Maranhão. Essa pulverização de votos me leva mais ainda à condição de lutar por essa categoria, pelos agricultores familiares, por aqueles que eram invisíveis e agora se tornam mais visíveis. Por isso eu acredito que essa bandeira, não sendo única, porque evidentemente nós vamos trabalhar sobre o meio ambiente, sobre a saúde, porque sou graduado em odontologia pela Universidade Federal da Paraíba. Apesar disso, nós queremos trabalhar no eixo principal, que é a agricultura familiar, que envolve assistência técnica, regulação fundiária, reforma agrária, comercialização, associativismo, cooperativismo, agroindústria, educação no campo, tudo que está relacionado ao fortalecimento do homem do campo, para que ele possa permanecer no campo, está relacionado à agricultura familiar. Não existe agricultura familiar se nós não tivermos investimento em educação lá no campo, saúde lá no campo, estradas boas, condição de saneamento, como água para a população beber. Então, assim, a agricultura familiar é um eixo transversal, não é só produção. É a produção, evidentemente, mas é cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente como um todo. Eu observei que uma das grandes preocupações em relação a esse texto proposto que já chegou ao Congresso Nacional da Reforma da Previdência, traz uma preocupação em relação aos trabalhadores rurais. Tenho visto, inclusive, os senadores, o Everton Rocha, Elisiane Gama, demonstrando preocupação, além de deputados federais que compõem a bancada maranhense. O senhor esteve recentemente em Brasília, inclusive com algumas associações também, entidades, como a FETAM e outras entidades, que versam sobre essa atividade. Como é que foi a conversa? O que o senhor espera obter a partir desse encontro? Olha, a medida provisória do governo Bolsonaro, a 871, ela provoca uma devassa, uma destruição da municipalidade, né? Porque se você pegar os municípios do Maranhão, 72% dos municípios do Maranhão vivem mais da aposentadoria rural do que os próprios repasses do FPM. É maior. Há municípios que são 8 vezes maiores. Só para você ter uma ideia no valor global, a aposentadoria rural representa para as cidades do Maranhão quase 8 bilhões de reais por ano.
e para as aposentadorias dos municípios e a UFPM dos municípios, somado todos eles, mais ainda a capital São Luís, apenas 3,5 bilhões. Então a aposentadoria rural é um eixo de desenvolvimento, não tem sombra de dúvida. Ela é que circula o dinheiro e faz a economia do município girar. O comércio, a farmácia, a bodega, o posto de gasolina, a ótica, enfim, todos os comércios locais sobrevivem da aposentadoria rural. E nós tivemos em Brasília, fui muito bem recebido, 15 deputados federais do Maranhão estiveram presentes na audiência pública que foi provocada pela FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, e pela CONTAG, que é a Confederação de todo o Brasil. Participaram 15 deputados federais, foram apresentadas mais de 678 emendas para o projeto da medida provisória, mostrando que é um interesse gigante de toda a população. Toda a população olha, observa que isso pode provocar um grande colapso dos municípios. Então, nós fomos muito bem recebidos, aproveitei e fui até o Senado conversar com o senador Everton e a senadora Elisiane, que fizeram um discurso. Nós apresentamos para ele uma documentação contundente, robusta, que comprova o que nós estamos falando e que mostra que uma das alternativas nossas é permanecer. Nós somos a favor de que houver, de fato, assim, alguma distorção, que elas sejam corrigidas, mas que a gente não pode penalizar quem mais precisa. Não é por lá, não é destruir ou aniquilar. Até porque, deputado, se o senhor me permite, a atividade do homem do campo, ela é bem diferente de outras atividades do homem, da mulher do campo. Basta você pegar uma pessoa, uma mulher da zona rural e pegar da mesma idade, 35 anos, uma mulher da cidade, você vai ver a diferença. Você tem uma exposição ao sol, né? Exposição ao sol. Causa câncer. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente que... vulnerável. É verdade. Então, quer dizer, a reforma da Previdência, ela começa por quem mais precisa. Está errado. Por que não começa pelos bancos? Por que não começa por aqueles que estão com maior renda? Bilhões de recursos, de dinheiro, de reais. Bastaria fazer pagar aqueles que devem bilhões, né? São 540 bilhões de reais do déficit que as empresas, grandes empresas devem para a Previdência. Aí não cobra as grandes empresas, vai cobrar quem? O agricultor, o trabalhador e a trabalhadora rural, elevando para 60 anos a sua aposentadoria, juntando, ainda mais com 20 anos de contribuição, e a contribuição dele de poder lutar é como se você quisesse aniquilar. Não, vamos fazer um genocídio, vamos acabar com essa população e deixar ela se submeter à mercê da sorte. Então nós somos muito contra. Os 15 deputados se mostraram também contra a medida provisória e vamos levar isso à FAMEM, vamos falar com o presidente Erlânio, a própria Assembleia aqui, a nossa frente parlamentar, 26 deputados se comprometeram a nos ajudar, então eu acho que é uma causa gigante, não é de A ou de B, é uma causa de todos nós. A reforma da Previdência prejudica o municipalismo. Se prejudica o municipalismo, quem constitui um Estado são os municípios. E a persistir esse texto que o governo federal aprovou, não se trata de uma reforma, sim uma contra-reforma. Isso, uma contra-reforma. Quer dizer, é perda de direitos. Os direitos que foram durante muito tempo conseguidos estão sendo perdidos agora no decorrer do tempo. Então, eu acho que, eu espero o bom senso, eu espero que o Congresso Nacional, mas há muitas pessoas, mas isso é uma pauta do governo federal. Não, é uma pauta nossa, porque quem está no Estado somos nós. E o Estado é composto pelos municípios, como eu falei anteriormente. Então, se nós não trabalharmos os municípios, deixar eles entrar em colapso, como será o Estado? Evidentemente, o Estado precisa do desenvolvimento dos municípios. Então, quer dizer, é um efeito cascata que pode provocar, de fato, um grande transtorno, e isso prejudica principalmente o Nordeste, que, por incrível que pareça, foi quem mais votou contra o Bolsonaro, foi quem deu recado ao Bolsonaro. Então, parece-me mais uma perseguição ao Nordeste, que precisa muito, que é muito rural, do que, propriamente dito, uma reforma. Porque, mais uma vez, eu repito, ela beneficia uns e prejudica a grande maioria da população brasileira. Deputado, no que diz respeito ao setor da agricultura, nós tivemos 3 estágios aqui no estado do Maranhão. O primeiro de um boom, onde o Maranhão produziu muito, até pelas terras férteis que teve. Depois um declínio gigantesco, de descaso mesmo, até de governantes. E o período da retomada, que é justamente de uns anos para cá. A gente tem visto uma retomada da agricultura. Mas quando a gente sai, por exemplo, aqui na ilha de São Luís, na região metropolitana, a gente ainda vê muitos produtos vindo de outros estados. O que precisa ser feito? Estímulo, tecnologia? Muito bem, essa pergunta é muito pertinente. Evidentemente que tem muitos produtos que vêm de fora, nós sabemos disso ainda, existe. Mas há muitos produtos nossos, genuinamente nossos.
O problema é que quando você tem teve esse boom de crescimento, depois teve esse apagão, Total. o apagão total não é fácil você reconstruir, leva tempo. Nós temos, a SAF, a Secretaria de Agricultura Familiar, tem 4 anos, quer dizer, uma garota, uma criança, está engatinhando ainda. E nós tivemos um problema grave. Já teve momentos que ela deixou de existir. Isso, não existia, foi criado agora no primeiro governo Flávio Dino. E tem uma outra questão muito importante, é que nós tínhamos um grande acesso ao governo federal. E pelo posicionamento político do governador Flávio Dino, esse apoio do governo federal, ele cessou na metade da nossa gestão. Então nós tivemos que trabalhar apenas com a gestão estadual. O que não poderia ter acontecido. Que não poderia ter acontecido. Uma retaliação do Estado. Exatamente. Houve uma retaliação e que prejudicou quem? O desenvolvimento, esse eixo. E a agricultura ele precisa de continuidade. Nós somos um estado hoje que vivemos uma estiagem, né, grande. Eu sou do sertão, aliás, eu sou do leste maranhense, sertão maranhense por ali, do leste maranhense, e sei que o Maranhão, por exemplo, é um estado que não capta água. Nós temos muitos rios perenes, o rio Itapecuru, nós temos o rio Balsas, nós temos inúmeros outros rios que nós temos no nosso estado. Porém, nós não acumulamos água. São poucas as barragens que nós temos no nosso estado. Enquanto você anda no Ceará, açudes gigantes, na Pernambuco. Então, o que acontece? Nós temos um período de chuva, chuvoso, e logo depois, imenso e tenso, que era antigamente 4, 5, 6 meses, hoje baixou para 3, 2, né? Ou seja, o nosso índice pluviométrico cai a cada ano após ano, e como não absorvemos água, nós sofremos em relação ao período de estiagem. Então a agricultura precisa de água, produzir precisa de água, precisa de terra. O nosso déficit de terra é imenso. Onde você se vira é problema de terra, porque o Instituto de Terra do Maranhão sempre foi um atraso, sempre foi um balcão, um cartório de negócios. Então não é fácil. A missão nossa da agricultura familiar, de dar essa visibilidade, de dar condições para que os companheiros técnicos possam melhorar, leva tempo. Tem que ser um trabalho de formiguinha. Tem que ser um trabalho de formiguinha que estamos fazendo. Eu tenho certeza que vai dar continuidade no governo Flávio Dino. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o deputado estadual Adelmo Soares, do PCdoB. Deputado Adelmo Soares, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. Espero que tenha contribuído. Muito obrigado, obrigado a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. Eu volto em uma outra oportunidade. A seguir, volto às principais notícias do Estado com a veiculação do portal da TV Assembleia. Fique ligado.